que, como disse o Augusto de Arruda Botelho, do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, não é uma absolvição, é ausência de processo, é diferente. Eu estou falando absolvição aqui por vício de linguagem, então é mais importante do que isso. Paulo, vamos começar com você, então, sobre esse ponto, né? É a ausência de processo no caso do Lula em Atibaia. Praticamente caiu tudo, não existem mais obstáculos judiciais ao ex-presidente. Exatamente. E a importância desse esclarecimento do Arruda Botelho, que é um dos grandes advogados da área de direitos humanos no país, é que a juíza ela não referendou uma decisão. Se a gente lê a decisão da juíza, ela mostra como o Ministério Público simplesmente não ofereceu provas. Está escrito, eu vou ler, porque é uma coisa para a gente guardar. O Ministério Público Federal não desincumbiu-se de indicar a este juízo quais provas e elementos de prova permaneceram válidos e constituem justa causa que se traduz em substrato de indícios de autoria e materialidade para dar início à ação penal. Ou seja, o Ministério Público simplesmente não ofereceu nada para justificar o início de uma ação penal. Essa é a importância. Então, quando a gente está falando do caso de Atibaia, muita gente costuma dizer, não, o caso de Atibaia foi naquela onda, né? Já que o Supremo declarou o Moro suspeito, foi tudo aprovado em um embalo político. Não. A importância da decisão da juíza Poliana Kelly Martins Alves é dizer, olha, não tinha indício algum, ou seja, não se justificava começar um processo, uma ação penal. Isso é importante, isso é bom para a gente ter claro o seguinte, olha, a injustiça, a questão política veio depois. Antes, não havia base jurídica para essa condenação do Lula no caso de Atibaia. É muito importante isso. Concordo com você, Paulo. Vou passar para o Alex, mas curiosamente, né, hoje tem uma nota aqui na Mônica Bergamo também, dizendo assim, olha, apoiadores de Moro querem convencê-lo a disputar a presidência, ficaram empolgados com a pesquisa XP, ele tem 9%, pode ser uma eventual terceira via. Mas vou te passar, Alex, nem vou deixar a foto do Moro muito tempo aqui, não. O Moro candidato é uma piada, né? Mas esse processo do sítio, né, sempre também foi outra piada, né? Se imaginem envolver um presidente da República porque tem uma reforma num sítio, e isso se transformar numa peça acusatória. Então, desde o começo, isso era totalmente absurdo, né? E, finalmente, a juíza Poliana Kelly, ela extinguiu a punição e acabou. Quer dizer, depois pode ter recurso, tá bom, o Ministério Público, o Paulo já explicou, que o Ministério Público simplesmente ignorou a decisão do STF e apresentou as provas, entre aspas, né, da 13ª vara. Foi isso que eu entendi, né, aquelas provas fajutas. E aí a juíza disse, pô, cadê as provas de vocês? E está extinta a punição do Lula, né? Isso aí já estava mais do que na hora de acabar. E tem ainda umas outras coisinhas aí que também desse teor, né? As caças gripe, não sei, os caças gripe, não sei o quê e tal, e tudo isso vai caindo por terra porque nunca existiu, né? Como é que se pode, né, o Lula ter sido preso por causa dessas coisas, né? Não, e é interessante, Alex, você falou essa questão, né? Como é que se pode envolver um presidente por conta de reforma em sítio que nem era dele? No caso do Fernando Henrique Cardoso, isso foi publicado pela revista Isto É, em 1999, a Camargo Correia fez uma pista de pouso, 1.300 metros, na fazenda do Fernando Henrique Cardoso, fazenda dele, no nome dele, que ele não tinha dinheiro para ter isso. Essa ele nem colocou no nome do Jovelino Mineiro. Então você vê como é que são as coisas, né, neste Brasil. E essas empreiteiras todas que doaram para o Instituto FHC também doaram para o Instituto Lula, mas o Moro dizia que o Instituto FHC era um instituto aliado.
Aí, Paulo, eu quero trazer essa notícia. O Henrique Meirelles deu uma entrevista hoje ao jornal Valor Econômico. Ele defende a terceira via, diz que o Dória é o melhor nome para ser a terceira via. Ele trabalha no governo Dória, ele é o secretário de Fazenda, mas quando ele é questionado sobre o Lula, ele fala, olha, o Lula ele fez um discurso radical para ganhar as eleições, mas o Lula governou pelo centro, o Lula é um homem de centro, etc. e tal. Ele está quase dizendo que ele está quase votando no Lula, embora ele tenha que defender a terceira via, mas, enfim, queria te passar também para comentar essa fala, porque tem gente já pressionando. Tinha até uma nota ontem na coluna do Vicente Nunes de uma chapa Lula-Meirelles, não acho que isso vai acontecer. Mas, enfim, ele faz elogios ao ex-presidente Lula nessa entrevista de hoje. Olha, o Meirelles ele tem uma dívida com o Lula, né? O Lula deu ao Meirelles um emprego que mudou o seu status como economista. O Lula colocou o Meirelles como presidente do Banco Central, embora a gestão do Meirelles tenha sido muito criticada e o Lula tenha tido até mesmo conflitos com a gestão do Meirelles, especialmente quando se tratava de estimular o crescimento da economia depois do colapso de 2008, o Meirelles virou presidente do Banco Central, ele passou a ser uma autoridade reconhecida, deixou de ser mais um entre tantos banqueiros. Então, ele tem essa questão com o Lula. E, claro, ele ganhou uma projeção política e virou hoje um personagem da política, que está aí no governo Dória e tudo isso. Por quê? Porque o Lula lhe deu esse status. Na época, se compreendia esse gesto do Lula, que dividiu muitas pessoas, mas a alegação ela tinha um sentido que era assim, o Lula estava chegando no país quebrado, numa economia destruída pela herança do Fernando Henrique Cardoso, e ele estava naquele acordo nacional, que era um acordo com empresários, com vários setores e tudo, e o Meirelles era parte disso. Então, o Meirelles deve ter uma dívida com o Lula, então ele jamais poderá, seria assim, uma falta de educação, inclusive, não reconhecer os méritos do Lula, tendo essa história. O Paulo, eu entrevistei bastante o Meirelles quando ele era presidente do Banco Central, várias vezes, e acho que ele foi um grande presidente do Banco Central. Por quê? Porque ele tomou a decisão de fazer a política de acumulação de reservas internacionais, né? Lógico que foi uma política do governo Lula, mas ele executou. Mas eu me lembro de fazer a primeira entrevista com ele, logo que ele vira presidente do Banco Central, ele falou, eu vou acabar com a dívida brasileira indexada pelo câmbio, né? Foi graças a isso que o Brasil foi alcançando estabilidade macroeconômica. O Brasil tem aquela famosa frase do Mário Henrique Simonsen, dizendo que a inflação aleija, mas o câmbio mata. O Brasil era o país que vivia tendo crises cambiais. Quando o Brasil passa de ter praticamente zero de reservas internacionais, porque estava no Fundo Monetário e vai para 250 bilhões no governo Lula e depois 380 no governo Dilma, é isso que foi trazendo a taxa de juros para baixo, a inflação para baixo, a expansão do crédito. Então, eu acho que tem que se dar o crédito ao Meirelles por isso. Algumas pessoas dizem que ele foi excessivamente conservador na taxa de juros, mas o fato é que, nos governos Lula, o Brasil cumpriu as metas de inflação. E no governo Dilma também, né? Só é importante registrar, né? O Brasil não cumpriu a meta de inflação com Armínio Fraga, quando ele era o presidente do Banco Central do Fernando Henrique Cardoso.